pessoal, aqui é a Rai e bem-vindos ao quadro 5 Curiosidades. E hoje vamos falar mais uma vez dele, o Leão Estrategista, um dos melhores jogadores de Magift que já passou por NRC, o líder de Savannah Clown. Hoje temos 5 curiosidades sobre Leona Kingscaller, parte 2. Curiosidade número 1. Se olharmos o perfil de Leona, podemos ver que seu hobby é xadrez, e o Bishman conta mais sobre isso na história da sua carta de Birthday Boy quando perguntamos sobre seus hobbies. Ele diz que gosta de estudar o tabuleiro e é capaz de desvendar a estratégia do oponente apenas ao observando, além que, quando ele está com algum problema no meio do jogo, ele pode repensar o que irá fazer e criar uma nova estratégia para ganhar. Leona também conta que esse é um jogo que ele gosta desde criança, e que quando era pequeno, os seus oponentes eram os adultos que se achavam muito inteligentes ao seu redor, e que quando a partida começava, eles pegavam leve com ele por ele ser uma criança, mas no meio eles notavam que Leona era realmente habilidoso e começavam a jogar sério. Porém, eles terminavam a partida sempre com uma cara desapontada, afinal eles haviam perdido para o jovem príncipe, e Kingscaller menciona que era uma ótima fonte de entretenimento antigamente para ele. Ainda nessa carta, há uma fala do rapaz quando você o coloca na home, onde ele diz que, como presente de aniversário, os alunos de Savannah Clown o desafiam para a partida de xadrez, mesmo que boa parte deles não saibam direito as regras. Mas é aquela coisa, o que conta a intenção. Porém, essa não é a única vez que Leona, xadrez e aniversários estão juntos no mesmo contexto. Na história da carta de Birthday Jacket de Idia, Leona foi sorteado para seu entrevistador, e o presente que ele deu para o Otaku foi um tabuleiro de xadrez luxuoso feito à mão por um artesão em Sunset Savannah. Esse tabuleiro foi dado de presente ao Leão um tempo atrás, mas como ele nunca usou, ele preferiu dar a Idia, já que o mesmo faz parte do clube de jogos de tabuleiro. Ao fim da primeira parte da história, vemos Idia desafiar Leona para uma partida de xadrez usando aquele tabuleiro. Porém, infelizmente, nunca ficamos sabendo o resultado desta partida. É realmente uma grande sacanagem eles nos deixarem de fora de uma das batalhas mais épicas dos animes. Curiosidade número 2. Leona é um dos mais velhos do elenco principal. Ele já tem 20 anos, e graças a isso é o único dos personagens que sabemos que se barbeia. Descobrimos esse fato na história de sua carta de pijama, onde após acordar, Leona vai se preparar para ir almoçar, e também para ir às aulas no período da tarde. Ao se olhar no espelho, Leona vê que ele estava precisando se barbear outra vez, e ele diz que mesmo que não goste de barbear, ele odeia muito mais ficar com o rosto áspero, pois atrapalha ele na hora de dormir. Ainda que na história em si a gente só ouça a narração do Leona enquanto se barbeia, graças à animação de aniversário de 6 anos de Twitch, que tinha essa coleção de aniversário como foco, a gente pode ver o Bishman se barbeando mesmo. Ainda que seja uma coisa pequena, eu fico feliz de saber esse fato sobre Leona, pois o deixa muito mais real pra mim. Curiosidade número 3. Ainda na história da sua carta de pijama, podemos ver um pouco do Leona antes dele ir dormir. Naquela noite, ele estava falando sobre o livro que comprou de segunda mão em uma loja na cidade ao pé da montanha, e ele parecia estar gostando muito dele. Este era um livro antigo em uma língua que ele não conhecia muito. Porém, Leona estava lendo justamente por isso. Ele queria desvendar sozinho o que aquele livro queria dizer. Ele estava usando palavras que conseguia reconhecer, e também o que ele já havia visto nas aulas de História da Magia. Porém, ele diz que ler os relatos das pessoas da época eram bem mais empolgantes do que a própria aula de história. Após mais um tempo, ele descobre que aquele capítulo falava sobre uma técnica para conservar carne para ela durar longos períodos, o que deixou Leona bem satisfeito, e ele estava feliz por ter achado um livro tão bom após tanto tempo. Ele até mesmo diz que ele leu aquele livro apenas em um dia. Eu adoro o fato de que mesmo Leona sendo um atleta e ele não indo às aulas, ele é uma pessoa muito inteligente e ele gosta de aprender. Ele às vezes só prefere aprender da maneira dele. Curiosidade número 4. No primeiro vídeo de curiosidade sobre o Leona, eu contei como ele ajuda o Rudy com os estudos, então nada mais justo do que contar uma história dele com o Jack. Leona e Jack têm uma relação interessante, já que ao mesmo tempo que Jack o admira, ele também fica ressentido do seu ídolo ser tão diferente do que ele achava. Porém, a forma como Leona vê Jack é mostrada na história da sua carta com a roupa do dormitório. Essa história ocorre bem no início do ano em um treino dos alunos de Savannah Clown para o Interdormitório, e logo de início vemos uma confusão entre Jack e alguns alunos mais velhos, já que segundo Jack eles quebraram as regras do jogo. Leona intervém, porém, e diz que eles quase quebraram as regras, então Jack não devia esquentar a cabeça com isso e que deveria refletir no que fez, já que ele não havia entendido a estratégia e também estava causando alvoroço. Ao mesmo tempo, ele também chamou a atenção dos veteranos por estarem pegando no pé de Jack, porque o Bishman, ainda que fosse um primeiro-anista, já havia conseguido ganhar deles no Magift e performava bem melhor que eles naquele jogo. Antes de ir, ele pede para os veteranos focarem no treinamento e não fazerem nada idiota com Jack,
Porém, mais tarde, enquanto estava na estufa falando com Rudy, ambos ouviram os mesmos alunos de antes planejando fazer alguma coisa contra o Jack. O que Rudy até pensa se não seria uma boa ideia, já que assim o lobo poderia entender como Savannah Claw pode ser dura. Porém, logo vemos que o Leona não via as coisas assim. Mais tarde, 30 alunos se reuniram para confrontar Jack em uma luta, mas não fisicamente, e sim com magia, o que deixava tudo mais injusto do que já estava. Porém, antes que algo pior pudesse acontecer, Leona chegou e interviu a luta, dizendo que eles eram covardes e que nem conseguiram pensar em uma forma mais tranquila de passar a mensagem que queriam para o Jack. Furiosos e dizendo que não entendiam por que o Leona era o líder deles, eles tentam atacar mesmo com magia. O que obviamente dá errado, afinal King Scholar é capaz de repelir os feitiços deles com muita facilidade. O líder então iria começar a usar sua magia única, mas ele mal começa a usar ela e todos já estavam paralisados de medo, então após Rudy pedir, ele parou. Jack então agradece por ter salvo e Leona diz que era o trabalho de um líder de dormitório ajudar um filhotinho que ainda nem havia aberto os olhos e que não sabia obedecer às ordens do líder. O que o Jack concordou e disse que ele iria melhorar, e Leona acabou gostando disso, e disse que ele devia dar tudo de si e se tornar um aluno exemplar para o dormitório. Ainda que fique subentendido no final que Leona fez isso também para ganhar o favor do Jack futuramente, podemos ver que Leona realmente vê potencial no garoto e que, de certa forma, ele cuida dele, ainda que ele não seja um grande fã da filosofia de jogo limpo do lobo. Curiosidade número 5. Falando do lado atlético de King Scholar, sabemos que Leona é um grande jogador de Mischief e o capitão do clube, e foi por conta dessa sua habilidade no jogo, nos primeiros anos da NRC, que fizeram com que Jack quisesse ir pra lá. Mas o quão bom o Leona é em Magift? Bem, vamos começar com uma fala do Jack na sua carta de educação física, aonde o rapaz diz que Leona consegue o vencer facilmente, ainda que ele seja maior e mais forte que ele fisicamente. E lembrando, o Jack é muito bom no Magift. Como vimos na curiosidade anterior, ele consegue superar veteranos nesse esporte. E também podemos ver mais das habilidades de Leona durante a história da sua carta de Halloween, quando ele está conversando com Jade sobre Floyd, e ele acaba mencionando um dos dias que ele estava treinando com seu clube. Nesta memória, vemos os alunos super cansados após 5 deles terem ido atrás de Leona, que estava com o disco por 30 minutos seguidos, e não terem conseguido tirar o disco dele nem uma única vez. Porém, o mais engraçado nessa história é que o Leona não estava nem cansado, e ele diz que tudo aquilo foi um mero aquecimento para ele. Rudy depois menciona que as reservas de magia de Leona e sua estamina eram gigantes, por isso King Scholar conseguia manter o disco e correr por tanto tempo sem cansar. Então, como Leona tem muita reserva mágica, tem muita estamina e também é muito bom com estratégias, faz todo sentido ele ser o grande jogador que ele é. E essas foram as 5 curiosidades. Mas e aí, gostou do vídeo? Teve alguma curiosidade que gostou e te fez gostar ou gostar mais do Leona? Me conte nos comentários. Não esqueçam de dar hype ou se inscrever e ver a parte 1 do vídeo, caso ainda não tenham visto. E que tal assistirem o nosso vídeo da semana passada que tá muito bom? Até a próxima terça!